Vem comigo que hoje eu vou te ensinar uma torta maravilhosa para você vender de sobremesa no seu delivery, a pronta entrega em fatias ou ela inteira. Perfeita para datas comemorativas como Páscoa, como Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. Vem comigo aprender essa torta de ouro branco. Então, nós vamos começar pela nossa massa da nossa torta ouro branco. Lembrando que essa torta, ela tem 3 etapas. Ela tem a nossa massa, tem o nosso recheio e a nossa cobertura com a decoração. Então, vocês vão ver aqui passo a passo para vocês aprenderem a fazer essa torta maravilhosa. Primeiro, eu sempre recomendo aqui um utensílio essencial para essa torta, que é a nossa forma. Por quê? Porque essa torta foi desenvolvida para esse tamanho de forma. Então, vai dar exatamente uma torta a nossa receita aqui. A forma que a gente vai usar é essa de 20 centímetros de diâmetro por 5 de altura, tá? Ela tem fundo removível. E esse fundo removível vai ajudar na hora do desenforme da nossa torta. A torta, para desenformar com facilidade, precisa de 2 utensílios aqui essenciais. Primeiro, vamos usar aqui papel filme, né, o plástico filme, que a gente vai passar aqui no fundo da nossa forma, e também o acetato. Esse acetato vende por rolo, assim como eu tenho aqui, ou também aqueles rolinhos menores, que você pode comprar em pouca quantidade. Ele aqui tem 7 centímetros de altura. Por que ele tem 7 e a forma tem 5? Porque quando a gente for transportar essa torta, ou se você for fazer para venda, ou para a família, ou vai levar à casa de alguém, você consegue transportar com mais facilidade para que a sua torta ela chegue inteira, sem nenhum resquício, né, dela ter quebrado, nem nada. Então, é um suporte a mais que você tem para ela chegar ainda mais linda, mais perfeita, né, no seu destino. Então, como que a gente vai começar, né? Antes da gente fazer aqui a nossa base da torta, a gente vai fazer o processo de untar a nossa forma. Por que eu digo untar entre aspas? Porque, na verdade, a gente não vai passar aqui farinha, né, óleo, margarina, a gente vai só usar aqui os nossos utensílios, serão os 2 para o desenforme. Então, para o fundo da forma, como eu falei, a gente vai usar aqui o plástico filme. Então, a gente só tira o plástico filme, coloca aqui, ó, uma camadinha dele por cima e corta ou rasga, como vocês acharem melhor, tá? Vou cortar aqui para ficar mais fácil. Desse jeitinho aqui, a gente já tem a nossa base untada para ficar mais fácil para desenformar depois. Antes de colocar a minha base ali dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu acetato e vou medir. Vou pegar aqui, ó, vou fazer a medição dele e vou cortar, deixando um leve espacinho aqui, de uns 2 dedinhos mais ou menos, só para a gente ter uma margem aqui de segurança. Cortei meu acetato. Agora que tá cortadinho o tamanho da minha forma, eu vou colocar a minha base aqui dentro. E aí sim eu vou encaixar o acetato dentro dela. A base estando antes ali, eu consigo encaixar certinho, porque ela tem sempre uma folguinha ali, né? O fundo da minha forma. Então ela consegue segurar bem, ficando desse jeitinho aqui. A nossa primeira etapa tá pronta. Então a gente vai deixar de ladinho aqui e vamos fazer a nossa base da torta, né? Nossa massa, que como essa torta é refrigerada, a gente não precisa assar nem a nossa massa. Vai tudo para a geladeira, fica uma torta maravilhosa, geladinha, deliciosa. Então, a primeira etapa é você ter ali ou um liquidificador ou um processador. O processador, ele processa mais rápido, né? Deixa mais trituradinho mais rápido, mas se você não tiver em casa, pode usar o liquidificador, que dá exatamente o mesmo processo, só vai demorar um pouquinho mais, que você vai ter que bater, né, de pouquinho em pouquinho para ele triturar e formar uma farofinha. Então, nós vamos usar aqui a bolacha maisena ou de leite, o que vocês acharem melhor, pode ser a Maria também. E aqui a manteiga sem sal, tá? De bolacha estamos usando 200 gramas e de manteiga 100 gramas, mas não se preocupe que vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês verem a receita completinha. Então vamos triturar a bolacha primeiro. Vocês viram que é super rapidinho.
A gente já triturou, tem que ficar uma farofinha mesmo. Só vou conferir para ver se todos os pedacinhos aqui realmente estão triturados. Ó, ainda ficou uns pedacinhos pequenininhos que não viraram farinha. Então, eu vou voltar um pouquinho ele aqui. E bater mais um pouquinho. Agora sim. Farinha, né? Nossa bolacha já virou farinha. E eu já vou despejar toda essa receita aqui, essa quantidade de bolacha aqui no bol. Maravilha! Estamos com bolachinha triturada. Agora, né, eu já deixei prontinho aqui para facilitar, mas a manteiga é bom vocês colocarem 30 segundinhos no micro-ondas, porque como a gente vai misturar com a nossa bolacha, ela precisa estar mais macia. Não tem problema se ela derreter um pouquinho, tá? Vai facilitar ainda mais na hora de você misturar. Então, aqui tem 100 gramas, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui junto com a minha bolacha. Vou dar uma leve misturada. Então, a gente mexe um pouco aqui para misturar, mas agora é hora de botar a mãozinha na massa, né? Porque a gente vai precisar também colocar essa massa na nossa forma para fazer o fundo da nossa torta. Reparem que, por mais que eu tenha misturado aqui, a massinha ainda ficou bem esfarelenta. Então, para ela ficar no ponto ideal, eu preciso de um pouquinho de água, água filtrada, tá? Aqui tem 30 gramas de água, eu vou colocar aqui e vou misturar. Então, eu misturo mais um pouco, mas agora eu vou precisar realmente, como eu falei para vocês, fazer o processo com a mão, tá? Então, eu vou amassando aqui. A minha mão vai ajudar a derreter mais a manteiga, porque, né, nossa mão é quente. E conforme a gente vai mexendo aqui, ela vai derretendo. E a água também serve para a gente deixar a nossa receita mais consistente. Ela precisa ficar numa textura ideal para você poder colocar ela ali na forma e ela ficar uma massa perfeita na hora de cortar, né? E na hora de desenformar, para também não quebrar a sua torta. Reparem que esse processo é bem rapidinho, tá, gente? Então, aqui, ó, vocês conseguem visualizar que a massa já tá quase pronta. Como que vocês sabem se tá pronta ou não? Ela não pode estar grudando na mão, ó. Eu consigo passar de uma mão para outra e não está grudando, porque ela é uma massa com manteiga. Então, a manteiga tem essa função, né, de deixar a massa mais macia e não grudar. E se vocês pegarem um montinho dela e fazerem um rolinho, o rolinho não se quebra. Fica um rolinho perfeito. Então, quando chegar nesse ponto aqui, né, de não grudar na mão, a gente amassa, ó, e não gruda, faz esse movimento aqui e não quebra, ela tá perfeita pra gente já colocar na nossa forma. Então, agora, esse processo é um pouquinho demorado, vocês vão ver como é que eu faço por primeiro, aqui, né, depois vocês vão ver como ela vai ficar no final. É bem fácil, só que é um pouquinho demorado, tá? Não é nada difícil não, fiquem bem tranquilos. Então, agora, o que eu faço? O que eu gosto de fazer para facilitar na hora que eu tô fazendo essa torta? Eu, mais ou menos, divido ela no meio. Não precisa pesar, tá? Mas aí eu sei que essa metade aqui vai no fundo e a outra metade eu uso para lateral. Primeiro eu vou começar pelo fundo. Então, o que eu gosto de fazer? Pegar a minha massa aqui, pegar a porção pequenininha dela, e vir aqui aonde tem a minha emenda, né, que tá do meu acetato, começar por aqui, porque daí eu dou uma apoiada com o meu dedo e coloco aqui no fundo uma porção e vou realmente amassando com a ponta dos meus dedos para deixar a massa bem retinha. Dessa forma aqui, ó. E eu vou fazer isso em todo o fundo da minha forma. Então, eu pego uma porçãozinha da massa, venho aqui do lado e vou apertando para ela espalhar. Fundo prontinho, tá? Forrei bem o fundo. Não podemos deixar a massa muito grossa, senão vai faltar massa para a lateral. E também não vai ficar, né, gostoso de comer uma massa muito grossa. Então, deixa mais fininha, espalha bem. E agora que esse processo já foi feito, a gente vai fazer a lateral. Lembra que eu, no começo aqui,
falei para vocês, vamos dividir, que eu gosto de dividir no meio, a massa e tal, até sobrou um pouquinho aqui, ó, eu posso usar ela para lateral também, tá? Então, vamos lá. Na lateral, gosto também de começar pela emenda, porque daí ela segura o acetato para ele não sair do lugar, mas na lateral a gente faz um pouquinho diferente. Eu pego uma porção da minha massa, eu faço aquele rolinho lá que eu falei para vocês, e venho com o rolinho aqui, ó, e vou apertando para espalhar a minha massa e deixar ela bem fina também, nada de exageros, né, para a gente tentar deixar uma espessura igual no fundo e igual na lateral. Fiz essa primeira parte, pego mais uma porção de massa, faço um rolinho e venho aonde terminou aqui a minha massa, né, da primeira vez aqui, na primeira aplicação da massa, e vou apertando de novo até eu espalhar e juntar um pedaço aqui com o outro, para que fique bem uniforme. E com a ponta dos dedos e com a lateral dos dedos aqui também, ó, a gente vai fazendo esse movimento para ela ficar bem perfeita. E vou fazer isso até terminar a minha lateral, né, terminando a massa. Massa finalizada, reparem que ela tá bem retinha, bem espalhadinha e com a camada fininha. Então, agora, primeira etapa concluída. Como a gente vai fazer o recheio na sequência, eu preciso que a minha massa esteja um pouquinho mais firme para poder aguentar e suportar esse recheio. O que eu vou fazer então? Enquanto eu preparo o recheio, nós vamos colocar essa massa na geladeira. Então, geladeira até a hora da gente preparar o recheio. Depois disso, já vai ser o suficiente, tempo suficiente para a gente deixar a massa mais firme, né? Porque como vai manteiga, vai ficar mais firme na geladeira, a gente vai conseguir continuar o nosso processo da torta. Então, geladeira e logo eu volto aqui mostrando os ingredientes da próxima etapa.